A Bíblia é um livro importante, mas é muito longo. Sim, ela é uma coleção de muitos livros escritos durante um longo período de tempo. Quando juntamos esses livros, temos uma única história. Então, qual é a história da Bíblia? Bom, ela começa por nos apresentar a mente brilhante do autor de toda a realidade, um ser chamado Deus. Ele tem o poder de pegar o caos do mundo que ainda não foi criado e gerar ordem e beleza em um jardim cheio de vida. Então, para completar esse grande feito, Deus escolhe essas criaturas chamadas humanos, Ou, em hebraico, Adão. que são criadas à imagem de Deus. Isso significa que os humanos são chamados a governar este belo mundo em nome de Deus, aproveitando todo o seu potencial e criando ainda mais beleza e ordem. Essa é uma história sobre humanos que usam seu poder para criar um trabalho importante e bem animado. Mas a pergunta é, como? Sim, a humanidade tem uma escolha a fazer, que é representada por uma árvore frutífera. Os humanos podem ser parceiros de Deus e viver em liberdade se confiarem no conhecimento de Deus sobre o bem e o mal. Ou eles tomam esse poder de definir bem e mal, que, como Deus avisa, vai levar à morte. Eles escutam a voz de uma criatura sombria e misteriosa que lhes diz: a escolha é simples, peguem o fruto e lhes dará poder e liberdade para governarem o mundo do jeito que quiserem. Então eles pegam esse conhecimento e, como resultado, duvidam de tudo e de todos e começam a se proteger uns dos outros. Isso leva a relacionamentos rompidos, lutas violentas pelo poder e, finalmente, a toda uma civilização, Babilônia, que redefiniu o mal como sendo algo bom. Por isso, Deus dispersa esse projeto humano corrompido. E aqui a história da Bíblia tem uma reviravolta importante. O foco se concentra na história de um homem e uma mulher que saem da Babilônia, Abraão e Sara. Sim, Deus promete que deles nascerá um novo povo, uma nação que terá uma nova chance de fazer a escolha certa. Se essa nação tiver sucesso, abrirá um novo caminho para o resto da humanidade. E é por isso que o restante da Bíblia fala sobre essa família. Mas as coisas não correm muito bem. Apesar de receber direção pessoal de Deus, a família de Abraão cai na mesma tentação. Eles ignoram a Deus e redefinem o bem e o mal nos seus próprios termos. Mesmo quando seus melhores líderes estavam no comando, até governantes que buscavam a orientação de Deus e tinham sabedoria divina cederam à tentação. Então os israelitas foram avisados pelos seus próprios profetas de que essas escolhas os levariam de volta à Babilônia, dessa vez como cativos vivendo no exílio. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, mesmo com a direção pessoal de Deus, Israel falha. Quem consegue vencer? Bom, os profetas disseram que a história ainda não tinha acabado. Deus enviaria um novo líder para cobrir as falhas de Israel e transformar a mente e o coração das pessoas, para que pudessem fazer a escolha certa. Porém, a parte da Bíblia chamada Antigo Testamento termina, e essas promessas ficam em suspense. E a história bíblica continua no Novo Testamento. Conhecemos um homem que vem da linhagem dos reis de Israel, Jesus de Nazaré. Ele disse que tinha vindo cumprir todas essas promessas. Ele enfrentou aquele mal sombrio e misterioso ao qual toda a humanidade tinha cedido e resistiu ao seu poder. E então anunciou que Deus tinha chegado para governar o mundo por meio dele. Jesus ensinou que Deus define sobre o bem e o mal e disse que o verdadeiro poder existe quando servimos outras pessoas. De acordo com Jesus, as pessoas que amam os pobres e até os seus inimigos são as que realmente governam o mundo. Uau! Isso aí é confuso, mas é muito bonito. Assim como a afirmação que a história faz a respeito de Jesus. Ele é Deus que se fez homem para ser tanto para Israel quanto para a humanidade o que nós jamais poderíamos ser sozinhos. Ele veio tomar sobre si as consequências da nossa maldade. E o seu amor sacrificial provou ser mais forte do que o mal e a própria morte. Então agora, a humanidade está perante uma nova escolha. Representada por uma nova árvore. Continuar seguindo a velha maneira de ser dos humanos ou aventurar-se por esse novo caminho. Na história, os que escolhem o caminho de Jesus são energizados pelo poder do próprio Deus. Pessoas que sabem que são amadas e perdoadas por Deus podem se tornar pessoas que amam e perdoam os outros. O movimento de Jesus se espalhou rapidamente pelo mundo, formando novas comunidades de pessoas que seguem o caminho de Jesus. Mas elas enfrentam problemas. Elas estavam sendo perseguidas por pessoas poderosas e dentro de algumas comunidades havia muita confusão e transigência. É, porque seguir Jesus é algo muito difícil. Assim, os líderes do movimento, chamados de apóstolos, escreveram cartas para consolar e incentivar essas comunidades a permanecerem fiéis ao caminho difícil de Jesus. Elas são chamadas a esperar o dia em que Jesus virá e mudará tudo. Assim, a Bíblia termina apontando para o dia futuro em que tudo que está errado será consertado. O mal será banido, o céu e a terra estarão unidos, e a humanidade poderá governar o mundo unida no amor e no poder de Deus. Certo. Então essa é a história da Bíblia.
que une todos esses livros.